Inicialmente, eu penso que a ideia de neutralidade é absurda. Nenhum jornal é neutro, nenhuma pessoa é neutra. Quando chegamos em uma profissão como de jornalista, por exemplo, ou de professor, ou qualquer outra profissão, nós chegamos com uma trajetória pessoal, com ideias. Então, nós não podemos deixá-las no vestiário antes de entrar numa sala de redação ou numa sala de aula. Então, o que se pode exigir de um jornalista é a honestidade, não a neutralidade. Não há neutralidade. Inicialmente porque no jornalismo a gente anuncia fatos, a gente cita fatos, mas o que é um fato? É algo que a gente escolheu, que a gente decidiu que este fato é um acontecimento. Se a gente decide que não é um acontecimento, ninguém fala disso e não é um acontecimento. Então, quando a simples seleção de um acontecimento dos fatos, o que você vê no jornal de televisão, já é um procedimento que não é neutro. É o jornalista ou o redator-chefe que decide que tal acontecimento merece a primeira página, ou merece 3 linhas na página 14, ou não merece nada. Então, aí já não podemos falar de neutralidade. Então, a seleção e a hierarquia dos acontecimentos e dos fatos já é uma decisão de caráter político, que eu diria, de caráter ideológico. A gente decide privilegiar o esporte na primeira página, ou a matéria da primeira página, ou qualquer coisa internacional. Então, para nós, a neutralidade é uma ideia absurda que não tem nenhuma base. Mas, no interior dessa escolha ideológica ou política que se faz, essas escolhas editoriais, que são escolhas que mostram sempre uma visão do mundo, porque quando eu falo de política, eu não falo de política partidária, eu falo de visão do mundo. No interior dessa divisão do mundo, que se traduz pela hierarquia dos artigos, é preciso ser honesto. É isso que se pode exigir, mas não neutralidade. Isso seria absurdo. Não, eu não vejo nenhuma diferença entre o Brasil e a França. Quando eu vejo jornais brasileiros, eu vejo que há em cada um, como também na França, uma hierarquia dos acontecimentos, porque a gente pode decidir, por exemplo, que eu vi um jornal, eu acho que foi ontem ou anteontem, eu acho que foi a Folha de São Paulo, que explicava que num pequeno artigo que a mortalidade infantil tinha aumentado em 100% em alguns bairros de São Paulo. Ora, isso a gente pode publicar em 5 colunas ou pequenininho. É uma escolha. Isso depende da importância que se dá à morte das crianças, por exemplo. Então, eu não vejo diferença de natureza entre a imprensa no mundo. Todos obedecem às mesmas regras. O que eu penso é que a característica comum da mídia dominante, ou da maioria, é que todos estão impregnados da mesma visão do mundo, que é uma visão liberal. A maioria das grandes mídias, não somente escritas, mas também rádio e televisão, pertence a grupos financeiros ou grupos industriais que têm interesses diversos e que utilizam a imprensa, muitas vezes para ganhar dinheiro, mas também para continuar a legitimar a hegemonia que eles exercem. Em geral, eles fazem isso de uma forma bastante discreta, não é de uma forma grosseira, mas quando se lê a imprensa italiana, alemã, francesa, brasileira, vocês têm mais ou menos a mesma lógica. Olha, a lógica de um grupo financeiro é ganhar dinheiro, não é dar informação. A informação é uma mercadoria como uma outra. Em vez de vender carro ou computadores, vocês vendem jornais. O grupo da imprensa não se importa muito com a informação, não é esse o objetivo deles. Isso é absolutamente conhecido, claro. É por isso que a opinião na França se desconfia muito da prensa. Ela não confia
não somente por essas razões, mas também por causa do tratamento da informação durante a Guerra do Golfo ou durante a Guerra de Kosovo. Vimos que a imprensa e os jornalistas, eles tinham se deixado manipular pelo tempo, pela OTAN, a Organização do Tratado. E eles viram que fazia propaganda da OTAN e depois perceberam isso mais tarde. Tinha centenas e milhares de mortos em Kosovo. Foi um verdadeiro genocídio. E os números oficiais agora falam de milhares de mortos. Vocês vão dizer que isso é grave, que haja milhares de mortos, mas e alguns, porque houve centenas de milhares. Recentemente houve vários acontecimentos que faz com que a opinião pública seja sempre reticente com relação à imprensa. Vou dar um outro exemplo. Em 92, há mais ou menos 8 anos, tivemos na França uma demanda, um referendo popular para retificar o Tratado de Maastricht, uma cidade da Comunidade Europeia, para tratar da questão da União Europeia. A imprensa, 95% mais ou menos, estava favorável para o voto sim. Todo mundo dizia deve votar sim, porque os que votaram não são arcaicos, reacionários, etc. Resultado, houve 49,5% que votaram não, enquanto que 95% da imprensa, do rádio, tudo votou sim. Quer dizer, há uma defasagem entre a imprensa, a mídia e a opinião pública. A opinião é muito prudente, a opinião do povo. Não é porque a imprensa diz que a gente crê e faz. Bom, o jornal Le Monde Diplomatique é um jornal mensal que está situado no grupo Le Monde. O jornal Le Monde é cotidiano. Nós pertencemos ao mesmo grupo de imprensa. Quando formamos uma sociedade, uma nova sociedade para editar o Le Monde Diplomatique, porque antes nós não tínhamos uma personalidade, nós não éramos uma pessoa jurídica, nós estávamos a serviço do jornal Le Monde, mesmo estando absolutamente independente. Criamos, então, uma sociedade que era controlada 100%, antigamente 100% pelo Le Monde, e nós criamos, então, duas associações. Uma que agrupa os redatores e o pessoal do jornal, como as secretárias, os documentaristas, e um outro que reúne os leitores do jornal. A primeira associação, que se chama Associação Günther Osman, do nome de um leitor do jornal que nos deu $1 milhão. Era um homem extraordinário, aliás. Eu acho que ele não está muito longe daqui, ele mora em Santa Cruz, na Bolívia, é um alemão. E eu acho que vale a pena conhecê-lo. Era um antigo dirigente judeu durante o nazismo que fugiu da Alemanha, foi para a Inglaterra, depois na América Latina, que tem uma vida de aventureiro extraordinária. E Günther, então, nos deu $1 milhão. Ele deu à associação do pessoal, não para mim ou para uma outra pessoa individualmente, mas para a associação. E a associação Günther se tornou, então, acionária dessa associação que edita o jornal. E, paralelamente, uma outra associação que agrupa os leitores, onde a gente tem mais de 12 mil, também deram dinheiro também para que eles também se tornassem acionistas. Então, essas duas associações sem fins lucrativos atualmente detêm 49% das ações do jornal Le Monde Diplomatique. Isso quer dizer que elas detêm mais do que o que se chama minoridade, o direito de veto. Então, para sobre algumas decisões, ou sobre o aumento de capital, por exemplo, ou a mudança de estatuto. Em outras palavras, nós temos
estatutos jurídicos que nos protegem, que protege completamente a nossa independência, e temos agora um número de ações suficiente para garantir o estatuto, que mesmo do ponto de vista jurídico garante a independência. Não é um sistema de autogestão completo, mas é um sistema onde os jornalistas e os leitores têm direitos tais que é impossível mudar a linha de redação ideológica do jornal. É um caso jurídico capitalista clássico, mas no qual a redação e os leitores têm poderes consideráveis. Não é uma cooperativa. A cooperativa existe também na França, mas é uma outra fórmula jurídica. É verdade que quando a nova associação do Le Monde Diplomatique, a sociedade anônima que foi criada em 96, então nós temos apenas 4 anos de existência, enquanto associação de editoria, porque o jornal já existe há muito tempo. A nossa independência jurídica existe há 4 anos. O Le Monde Diplomatique, há mais ou menos mais de 25 anos, sempre se inscreveu, se colocou numa perspectiva francamente antiliberal. Nós fomos os primeiros na França a analisar a fundo o que significava o neoliberalismo e quais eram os problemas que eles provocavam no conjunto das sociedades, na nossa e também na de vocês. E nossa postura antiliberal é muito conhecida de longa data e fomos os primeiros, sem dúvida, na França a analisar a globalização em todos os seus aspectos e fazer disso um tema recorrente do nosso trabalho. Neste contexto, nós frequentemente tocamos no mecanismo da organização, que são, por uma boa parte, que são as questões de finanças, e particularmente são especulação financeira. Hoje se pode dizer, sem caricaturar demais, que para os dirigentes do mundo, os nossos, os seus, a sociedade se reduz à economia, a economia se reduz à finança, e a finança se reduz à especulação. Então, a sociedade, ela se reduz finalmente à especulação. São os especuladores que decidem, é o mercado financeiro que comanda. Num editorial do mês de dezembro de 97, nosso diretor, ele escreveu um texto que se chamava Desarmar o Mercado, ou seja, retirar algumas das armas que detém o mercado, que o mercado detém, o mercado financeiro. Ele propunha no final a criação de uma organização não governamental, uma ONG que se chamaria ATTAC. Foi ele que achou a sigla ATTAC. ATTAC, porque isso soa bem, porque são 2 sílabas que funcionam bem. Então, depois ele buscou, de alguma forma, ele tentou dar um significado ao A, aos 2 T's, A. Os 2 T's significam taxa Tobin. Nós vamos talvez falar disso, é uma taxa sobre a especulação sobre a moeda. Em seguida, ele lançou essa ideia assim. Ele diz, por que não criar uma ONG internacional chamada ATTAC? E, para nossa grande surpresa, nós imediatamente recebemos centenas, depois milhares, eu estou insistindo, milhares de cartas, enquanto a gente nós nunca tínhamos dito que iríamos criar ATTAC, a gente só tinha dito que seria bom, era uma sugestão, era como uma garrafa que se lança no mar. E a gente, e o correio foi tão grande, os leitores não entenderam muito bem, e eles compreenderam, ou tentaram compreender, quiseram compreender que fomos nós, e aí a gente ficou encurralado, e nesse sentido a gente então acabou decidindo que eu decidi
decidi, então, que eu iria criar essa associação em resposta a essa reação, porque havia uma demanda muito forte do leitor. E desde o mês de maio de 98, nós começamos a nos reunir, reunir sindicatos, associações, pessoas, e criamos realmente, oficialmente, o ataque em junho de 98. Foi uma ideia que partiu efetivamente do jornal Le Monde Diplomatique. Bom, o que é surpreendente é que o mesmo fenômeno que aconteceu na França também aconteceu em outros países. O Le Monde Diplomatique é divulgado em inúmeros países. A edição francesa, em francês, ela é divulgada, difundida em todos os países do mundo, mas muito mais nos países de língua francesa, mesmo no Brasil, vocês podem encontrar o Le Monde Diplomatique em francês. Mas temos também mais ou menos 15 edições do Monde Diplomatique em línguas estrangeiras, em alemão, em espanhol, em grego, árabe, japonês, russo, sueco, tcheco e português de Portugal, e em breve, mesmo atualmente, no Brasil, na internet, e em breve nós vamos ter português do Brasil. A ideia do ataque foi retomada por outros grupos, um pouco pelo mundo inteiro. Assim, na Europa, se criou, foram criados mais ou menos, em uns 12 países, se criaram grupos que eles mesmos se chamaram ataque, se nomearam ataque, enquanto que ataque é uma grafia que é francesa, que não é necessariamente espanhola ou portuguesa, ou alemã, mas eles chamaram ataque com a mesma grafia. Isso foi feito de uma forma espontânea. Da mesma maneira, no Brasil, vários amigos também decidiram criar grupos de ataque com os mesmos objetivos que nós. No Brasil, na Argentina, no Quebec, e agora acho até que no Uruguai, Chile, acho também no Paraguai. São essencialmente intelectuais. Não são... Tem sindicalistas. Na Argentina, eu sei que são intelectuais e sindicalistas, mas não é o povo. É claro que não. É esse o problema, justamente. Na França... Na França, o sucesso do ataque é um sucesso fenomenal, é o maior sucesso de movimento das últimas dezenas, desses últimos anos. Todos os dias as pessoas chegam, nós temos mais ou menos 100 adesões por dia. Mas as camadas sociais que nós atingimos são verdadeiramente da classe média. A gente ainda não atinge os operários, os desempregados. É verdade. Ou muito pouco. E nossa ação vai principalmente se dirigir vai em direção a essas camadas. Nós não somos os únicos no campo do debate da cidadania. Tem os partidos políticos, tem os sindicatos. Então, ataque... Nós temos 105 sindicatos que são membros do ataque na França, então, em todas as regiões da França. Então, nós não pretendemos, claro, ter o menor monopólio sobre qualquer coisa. Tudo que fizemos, nós fazemos em relação com os sindicatos e, às vezes, até com partidos. Nosso objetivo no ataque não é de substituir nem os partidos, nem os sindicatos, que têm sua razão de ser independente da nossa. Nosso objetivo, na verdade, nós os definimos dizendo que o ataque é um movimento de educação popular voltado para a ação, ou seja, nosso trabalho deve ser principalmente um trabalho de informação e de formação, para que o maior número de pessoas possível compreenda o mecanismo econômico e financeiro, porque enquanto a gente não compreende como que isso funciona, é difícil de lutar contra. Então, nosso trabalho é fundamentalmente um trabalho de informação e de formação e de educação. Mas não é uma educação em si, para o prazer, para o nosso prazer. É uma educação para agir. Por exemplo, nós lançamos campanhas contra a taxa Tobin, contra a Organização Mundial do Comércio, contra as multinacionais, mas a cada vez a partir de um trabalho de formação e de informação prévia.
Nosso objetivo é de recolocar a sociedade, fazer a sociedade se mexer, mesmo mexer também, sensibilizar os sindicatos e os partidos. Eu tenho vários exemplos que de fora nós conseguimos mobilizar partidos e sindicatos, ou seja, nós pedimos aos partidos que façam mais políticas e pedimos aos sindicatos que façam mais sindicalismo, mas não fazemos isso em lugar deles. Nossa ação é uma ação de estimulação. Vocês têm as pessoas que têm problema do coração, a gente coloca um estímulo cardíaco, um estimulador cardíaco para que o coração continue funcionando. Bom, nós nos definimos um pouco como um estimulador democrático. De fora, nós empurramos o partido a assumir seu papel, os eleitos, os deputados, senadores, a não se deixar levar pelo governo, a eles mesmos tomarem as decisões. Nós não somos contra o partido. Aliás, nós achamos que tem que aderir aos partidos, aos sindicatos. Nossa força vem do fato de que nós não nos colocamos no mesmo terreno, o que faz com que, no seio do ataque, nós temos membros de partidos políticos que estão até no governo, nós temos antigos membros de partidos políticos, e temos várias pessoas que até deixaram a política e que o ataque é a primeira experiência militante, porque eles vêm para cá, porque aqui eles estão certos de que ela não está a serviço de nenhum partido. Ele é absolutamente independente de todo partido, mesmo se ele tem uma simpatia pela esquerda, nós situamos os objetivos e os eleitos e os partidos que se definem em relação aos nossos objetivos. E como nossos membros do nosso comitê ataque, nós temos mais de 150 comitês na França. 150 é muito, hein? De uma atividade extraordinária. Então, no terreno, nas cidades, no campo, os comitês ataques estão presentes e eles interpelam permanentemente as pessoas eleitas, seja o nível municipal, regional, ou mesmo os prefeitos. Eles exercem uma pressão de baixo para cima sobre os eleitos, e é assim que a gente vê a nossa ação política. Mas nós não fazemos política, nós não representamos nem apoiamos nenhum candidato nas eleições. Bom, eu acho que seria absurdo reduzir tudo a um só fenômeno. Do mau desenvolvimento, a fome, a doença, a corrupção. Tem causas múltiplas. A prova é que os países são afetados de maneiras diferentes por esses fenômenos. Mas hoje, a lógica principal, o motor principal é o capital financeiro. E a busca de otimização, eles buscam otimização a qualquer preço. E desde que o sistema desapareceu há mais de 10 anos, o capitalismo, em sua forma liberal, não tem mais nenhum obstáculo de 10 anos para cá. Ele está à vontade, ele é o mestre do mundo, ele vai até o fim da sua lógica. Antes ele tinha uma lógica, porque antes tinha um sistema alternativo, mas entre aspas. Então o capitalismo liberal tinha que tomar certo cuidado. Hoje não tem mais nenhum problema, o terreno está livre, ele que dá as ordens. Então a gente vê hoje as consequências em todos os países, e particularmente no país de vocês. E como a especulação financeira está no coração mesmo do capitalismo financeiro, há uma certa lógica. Hoje, para os órgãos financeiros internacionais, a única prioridade é a dívida, é reembolsar a dívida. Essa é a prioridade. É por isso que nós, no ataque, com muitos outros grupos, na Europa, nos Estados Unidos, em todos os países, nós propomos a anulação total da dívida pública do terceiro mundo. Inicialmente porque essa dívida já foi paga com os juros consideráveis que já foram pagos, o capital já foi reembolsado várias vezes.
Então, isso nos parece uma medida prévia para recolocar, como se diz em francês, para zerar as contas. O que não quer dizer que essa revisão da dívida não deva ser submetida a algumas condições. Os países africanos, por exemplo, não pode consagrar todo o seu orçamento a essa dívida. É claro que tem certas condições, tem que lutarmos também contra a corrupção. Mas isso é uma questão importante. Bom, é preciso que se diga uma coisa. Os dirigentes do capitalismo mundial não são imbecis. Eles têm, ao contrário, um grande senso de estratégia e de tática. Eles sabem muito bem, como se diz em francês, fazer as concessões necessárias para salvar o sistema. Então, no país de vocês, no Brasil, quando Itamar Franco decretou a moratória, evidentemente, ele teve todo Washington contra ele, FMI, os departamentos de Estado, etc. E ele teve também o próprio presidente do país, do Brasil, contra ele. Mas suponhamos que seja o presidente do país e não o governador de Minas que diga, eu não pago mais a dívida. Bom, eu posso dizer que teria feito os dirigentes do mundo pensar duas vezes, os americanos e os europeus, porque o Brasil é um país tão importante que o risco político é gigantesco de enfrentá-los dessa forma. Se o Brasil decidir de uma forma unilateral não pagar, eles seriam seguidos por vários. Tem vários países aguardando que o Brasil, que um líder, faça isso. Claro que não vai ser o Equador que vai fazer isso, nem o Uruguai, nem o Zimbábue, mas o Brasil, sim, ele tem esse poder. Se quiser. Então, é uma decisão política de uma importância enorme. Claro que com alguns riscos que a gente reconhece, mas que poderia e que deveria ser tomado. taxa Tobin, da qual a gente está falando, ela tem o nome de um economista americano, James Tobin, prêmio Nobel de Economia, aliás, que propôs que a especulação sobre as moedas, unicamente sobre as moedas, não sobre as ações, as obrigações, os produtos derivados ou outras formas, unicamente sobre a moeda, que essa especulação sofresse uma taxação, ou seja, cada vez que um banco ou uma companhia de seguro especula sobre a moeda, cada vez que ela troque dólar em real ou em livro esterlino, etc., a cada vez a gente tem uma pequena comissão, 0,1%. É nada 0,1%. Quando você compra dólar, vocês pagam muito mais do que isso.
Então, se o especulador só faz uma operação por dia, 0,1%, isso para eles não tem problema nenhum. Mas se eles fazem isso 20 vezes por dia, isso já faz 2%. E isso vai dar 10% por semana, 40% por mês. Você vê que uma pequena soma, aparentemente pequena, acumulada, se torna bastante importante. Ou seja, o especulador, então, ele vai se perguntar, será que eu vou ganhar mais especulando numa moeda ou a taxa que eu tenho que pagar? Então, para Tobin, o objetivo era frear a especulação monetária. Era esse o seu objetivo. Mas nós dizemos que tem também um outro objetivo, é que a soma que poderia ser recuperada com essa taxa poderia servir para finalidades culturais, sociais, educativas ou ecológicas. Mas é evidente que essa taxa Tobin não pode ser colhida, só pode ser onde se faz maciçamente essa especulação, ou seja, essencialmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, e, eventualmente, na Europa, no Japão, Hong Kong, ou seja, em 10 bolsas, mais ou menos, do mundo. Não, é ali que tem que ser feito. Ou seja, a taxa seja recolhida nesses países do norte, essencialmente, e depois precisaria encontrar duas coisas. Por um lado, um órgão internacional para fazer a gestão, encarregado da gestão. Ele tem que ser inventado, a gente ainda não tem. E segundo, é preciso definir aqui que seria, poderia servir a que esse dinheiro, porque seria dezenas de milhares ou centenas de milhares de dólares. Então, por isso que nós da ATTAC lançamos um questionário para o mundo inteiro, e particularmente no Brasil, e pedimos aos sindicatos, às associações, aos partidos políticos, para responder às questões de maneira a possamos ter daqui até o final do ano, possamos obter e elaborar juntos um projeto mundial sobre a gestão da taxa Tobin e a afetação o emprego dessa taxa. É por isso que os deputados e senadores podem ter esse questionário e podem responder a partir do seu ponto de vista, porque nós, franceses, ou eu, Bernard Cassan, eu posso ter uma ideia sobre esse problema. Para mim, eu posso dizer, a gente deve, o organismo internacional deve ser isso ou aquilo, mas a minha opinião não tem nenhuma importância. Como é uma taxa que vai ter, que poderia ter uma repercussão mundial, é preciso que haja um acordo mundial das forças progressivas para ter uma proposição de instituições e de modalidades de uso. Esse questionário para nós é muito importante. Nós esperamos que haja bastante resposta, que nós possamos nos reunir em algum lugar na França ou qualquer lugar, os responsáveis de todos esses países, para nos colocarmos de acordo sobre uma plataforma daqui até o fim do ano. Elementar. A OMC vise a liberar cada vez mais o comércio. Nous avons déjà eu 5 ans d'OMC, puisque l'OMC a été créé en 1995. Nós temos 5 anos Avant de libéraliser davantage, antes disso, a moindre des choses, a menor das coisas, a lógica mais elementar consistia em dizer, vamos estudar os resultados de 5 anos de liberação, vamos olhar, vamos analisar, é bom, não é bom, é mais ou menos. Eu diria que isso é uma conduta de business normal. Quando você é responsável por uma empresa, antes de tomar novas medidas, você examina o resultado das medidas anteriores. Então, a gente diz ao OMC, como vocês nos dizem que é ótimo, então vamos fazer um balanço desses últimos 5 anos. Enquanto não tivermos feito essa auditoria, nós vamos decretar uma moratória.
E, curiosamente, a OMC deveria dizer, claro, a globalização é ótima, funciona muito bem, ótimo, vamos fazer isso. Mas porque se foi excelente, nos mostra o resultado. Mas eles não querem esse balanço. Ninguém quer fazer um balanço. O que quer dizer que eles não estão tão orgulhosos, então. Eles têm medo desse balanço, dessa auditoria. E, na verdade, isso já foi feito por órgãos internacionais e nós sabemos que é catastrófico, é por isso que eles não querem mostrar. Então, não é uma medida radical, é uma medida elementar de bom senso. O que se pode observar é que as resistências ao neoliberalismo são inúmeras no mundo inteiro, em todo lugar, em todos os países do mundo. Somente a gente não fala disso. Isso nos remete ao que falávamos da imprensa há pouco. Suponhamos que os grandes jornais decidam que a resistência ao neoliberalismo é um acontecimento importante. Eles podem preencher o jornal todinho com lutas, greves, ocupações de terra, etc. No mundo inteiro, porque tem assunto para isso. Mas eles decidiram não falar disso. Essa foi a escolha da informação, da imprensa. Não é uma escolha neutra. Eles decidiram não falar disso. Mas se a gente não falar na mídia, isso não existe. Ou pelo menos não existe para aqueles que não são os atores diretos, agentes diretos. Então, nosso papel é o de fazer conhecer a resistência, as lutas que acontecem em todo lugar, para que cada um saiba que ele não está isolado, para que se saiba o que se faz no Brasil, o que se pensa no Brasil. Não é muito diferente do que se acontece na Coreia do Sul, ou na França, ou mesmo nos Estados Unidos. É fazer circular essa informação para fazer progredir a tomada de consciência da planetarização das lutas. Estamos em graus diferentes, engajados na luta antiliberalista. Mas nós ainda não estamos engajados nas soluções contra o neoliberalismo. É preciso reconhecer que não temos um sistema, eu não tenho um plano, um projeto para te dar, para dizer aqui está pronto. Nós temos pistas, elementos importantes, mas não temos ainda um sistema pronto. Mas isso é um trabalho que vai levar algum tempo. Mas nosso objetivo é o de... Na França, claro, porque eu estou presente na ataque da França, não posso me expressar em nome dos outros, mas é de dinamizar, de recolocar a sociedade em ação para que cada um encontre as suas formas de engajamento, para ter um projeto de uma sociedade que seja diferente. Nós sabemos muito bem o que nós não queremos, nós sabemos mais ou menos o que nós queremos, mas nós não sabemos ainda como chegar lá. Nós queremos um mundo mais justo, mais solidário, respeitando o desenvolvimento durável, o ecossistema. Nós temos ambições, mas não temos ainda um programa fixado.